A Batalha da Floresta de Teutoburgo é um dos eventos mais devastadores na história militar romana. A derrota esmagadora infligida pela traição de Armínios resultou na aniquilação de 3 legiões romanas. Com este vídeo, aprenderemos mais sobre o início e os eventos dessa revolta germânica contra Roma. Para entender adequadamente as raízes desta revolta liderada por Armínios, devemos voltar algumas décadas após a conquista da Gália por Júlio César. As tribos derrotadas foram divididas em províncias da República Romana nos anos imediatamente após a conquista de César. Os romanos prestaram pouca atenção aos territórios gauleses, especialmente perto da fronteira da Germânia. Isso se devia às lutas internas da República Romana. Tal negligência levou a múltiplas rebeliões pelas tribos que lá viviam, as quais os romanos reprimiram com o tempo. Quando Augusto foi declarado o primeiro imperador romano, as legiões romanas expandiram sua presença na Gália, com muitas estacionadas na fronteira do Reno. Enquanto essas tropas conseguiram manter um grau de ordem no Império, nunca foram capazes de deter as invasões germânicas em 16 a.C. O líder da tribo Sicambre liderou um ataque bem-sucedido contra um exército romano. Isso levou à perda da Legião 5, a Águia Alardais, e provocou uma forte reação do Império Romano. O imperador Augusto gradualmente aumentou a presença militar romana na Germânia nos anos seguintes. Druso, seu filho adotivo, conduziu uma campanha bem-sucedida contra as tribos Sicambre, Frísias e Chalci em 12 a.C., possivelmente recuperando a águia perdida. Druso realizou um raid bem-sucedido até o rio Weser em 11 a.C. e alcançou o Elba, cruzando o território de Truce. No início do primeiro século depois de Cristo, a Germânia estava a caminho de se tornar completamente romanizada. Vários jovens nobres germânicos também estavam se juntando às legiões como auxiliares no exército romano. Um desses era o filho do chefe dos Truce, a quem os romanos chamavam de Armínios. Ele liderou um destacamento de auxiliares romanos por volta de 4 d.C., presumivelmente após servir nas guerras panônicas nos Balcãs. Armínios então voltou para o norte da Germânia em 7 ou 8 d.C., com os romanos controlando as áreas do Reno e buscando expandir sua influência nos rios Weser e Elba. Armínios não ficou satisfeito com a incursão de Druso nas terras de Kharovski alguns anos antes. Ele também desaprovava a cultura romana e achava que os romanos maltratavam o povo germânico. Armínios secretamente começou a traçar planos para unir diferentes tribos germânicas contra o Império Romano. Por volta de 7 d.C., Públio Quinctílio Varo tornou-se o novo governador da Germânia, embora não fosse um homem militar experiente. Varo recebeu 3 legiões, numerosos auxiliares e cavalaria, caso enfrentasse alguma luta durante sua planejada romanização pacífica da Germânia. Varo contava com seus aliados germânicos, incluindo Armínios, sem saber que este último estava secretamente tramando contra Roma desde seu retorno à Germânia. Ele precisava unir as tribos germânicas, que tinham rixas mútuas. Armínios começou convencendo comunidades a pedir ajuda romana para diferentes questões locais. Alguns precisavam de proteção contra ladrões, outros exigiam escoltas para comboios de suprimentos, e alguns queriam evitar a agitação civil. Embora muitos culpassem o governo opressivo de Varo pela revolta, historiadores afirmam que ele estava tentando fazer o certo pela região. Ele distribuiu suas tropas conforme solicitado pelos germânicos e focou em questões legais e administrativas. A estratégia de Varo consistia em atravessar o Reno, marchar em direção ao território do Cherokee, reabastecer as guarnições ao longo do caminho e montar acampamento em terras consideradas pacificadas. Mas agora, os Cherushi conseguiam monitorar os movimentos dos romanos, o que significava que teriam uma jornada mais longa de volta para seus quartéis de inverno. Durante a marcha, os romanos estariam vulneráveis a uma emboscada em terreno favorável para Armínios. Em 9 d.C., dificuldades externas obrigaram Varo e suas legiões a saírem do acampamento. Armínios tinha lançado os ataques ele mesmo, sem o conhecimento de Varo. Armínios aconselhou-o a enviar tropas para deter a agitação, dividindo as forças romanas. Tendo recebido esses relatórios de Armínios, Varo imediatamente reuniu seu exército e partiu para enfrentar o inimigo. Ao fazer isso, Varo minou suas tropas ao enviar vários destacamentos pequenos, depois marchar com um exército sobrecarregado por um grande comboio de bagagens e seguidores de acampamento.
incluindo as famílias dos soldados. Armínios ofereceu apoio aos Cherushi, mas Segestes, outro líder tribal, alertou Varo sobre uma armadilha planejada por Armínios. Segestes queria que ele rejeitasse a oferta de Armínios, prendendo-o como traidor, mas Varo se recusou a acreditar em Segestes, possivelmente por causa de um problema pessoal que tinha com Armínios. Varo talvez tenha assumido que Segestes estava nutrindo um ressentimento e queria vingança. Na manhã de 7 de setembro, 9 depois de Cristo, o exército romano se preparava para partir. Armínios disse a Varo que ele precisava preparar suas próprias forças. Armínios deixou algumas tropas para agir como guias, mas na verdade eram espiões. Varo não tinha conhecimento de que Armínios estava reunindo um exército dramático, incluindo os Cherushi e os Chalci. Quando chegaram no dia seguinte à floresta de Teutoburgo, os germânicos avançaram sobre os romanos. Armínios encurralou os soldados inimigos dentro da floresta e de um pântano, impedindo-os de se reagruparem. O terreno pantanoso e densamente arborizado impediu as legiões romanas de manobrarem efetivamente. Varo cometeu um erro terrível ao confiar em Armínios e agravou a situação ao posicionar suas legiões mal, subestimar a força das tribos germânicas e exagerar sua capacidade de intimidar os rebeldes. Varo decidiu montar acampamento após uma chuva torrencial, dada a dificuldade de avançar. Ele convocou seu conselho de guerra para discutir a situação. Os romanos tentaram escapar, mas caíram em outra armadilha de Armínios. A passagem estreita entre a floresta e o pântano havia sido bloqueada por uma trincheira e um muro de terra, colocando a aliança germânica em vantagem. Uma tentativa fracassada de romper o muro levou à deserção de alguns oficiais e a um ataque germânico implacável. O exército de 30.000 homens foi destruído sem chance de recuperação. A maioria dos legionários foi morta no local, enquanto alguns oficiais seniores foram levados para os bosques sagrados e sacrificados impiedosamente. 3 legiões, 17, 18 e 19, foram massacradas, juntamente com 6 coortes de infantaria auxiliar e 3 alas de cavalaria. Armínios ordenou que seus homens encontrassem o corpo de Varo entre os mortos e enviou sua cabeça a Maroboduus, chefe dos Marcomanni, esperando influenciá-lo a se juntar à sua revolta. Provavelmente fez isso porque não esperava uma vitória total contra os romanos. Tentando construir uma coalizão tribal para uma possível Suetônio, relatou que Augusto ficou profundamente aflito, lamentando a perda de seus homens. Várias vezes ele entrou em luto, deixou a barba e o cabelo crescerem por um mês, vagando pelo palácio enquanto batia a cabeça nas paredes, gritando: Quintilius Varus, devolva-me minhas legiões. Então Augusto convocou suas legiões para o palácio. As legiões uma germânica e 16 foram posicionadas para reforçar as defesas romanas, mas as legiões 17, 18 e 19, destruídas por Armínios, nunca foram reconstruídas, e seus títulos foram abandonados para sempre. Os romanos começaram a planejar sua vingança, tendo servido no exército romano. Armínios entendeu a capacidade dos romanos de se recuperarem e sua determinação implacável de caçar seus inimigos. Após a batalha, houve intensas negociações, e Armínios tentou unir as tribos contra Roma, enquanto os romanos ameaçavam severamente aqueles que se juntavam a ele. No ano seguinte, 10 depois de Cristo, Tibério Augusto liderou o contra-ataque romano. Tibério foi prontamente enviado para reforçar a fronteira do Reno e reuniu 8 legiões ao longo das províncias da Germânia Superior e Inferior. Apesar de esperar uma invasão dramática, Armínios e suas tropas se dispersaram em direção à casa, exibindo seus despojos. Tibério então empreendeu expedições punitivas contra as tribos germânicas. A reputação romana foi severamente danificada, exigindo anos de campanhas exaustivas para começar a se recuperar. Em 11 depois de Cristo, germânico Júlio César, que havia adquirido experiência na Panônia, juntou-se a Tibério na fronteira do Reno com Augusto. Envelhecendo, Tibério retornou a Roma em 13 depois de Cristo para assegurar a sucessão ao trono romano. Armínios, não obstante sua vitória fresca, sabia que suas tropas não poderiam enfrentar os legionários de Tibério e evitou confronto direto. Ele optou por se refugiar nas florestas, confundindo a estratégia romana, que normalmente buscava atacar o que era mais valioso para o inimigo. Mas a Germânia tinha poucas cidades ricas ou colheitas para explorar. Os romanos fizeram várias demonstrações de força nos anos seguintes, mas não tentaram fazer uma conquista séria da região. As incursões na Germânia foram mal sucedidas, mas serviram como lembrete a Armínios de que Roma não o havia esquecido.
vencido, apesar de outros problemas internos e transfronteiriços. Veremos mais em um vídeo futuro sobre como os romanos, sob a liderança do jovem general germânico, finalmente conseguiram se vingar das tribos germânicas. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e inscreva-se em nosso canal. Nos vemos no próximo.